5 dicas para você ter sucesso com leilão de imóveis. 5 dicas de como fazer um bom investimento com um leilão de imóveis. Se você é investidor ou pretende ser, aqui estão as 5 dicas para você não errar, para você fazer dinheiro realmente com um leilão de imóveis, que é uma modalidade de investimento que vem crescendo demais hoje no Brasil, em razão da taxa Selic, que está muito baixa, e também da alta volatilidade no mercado financeiro. Ninguém quer ficar perdendo dinheiro, né? Então, lógico que leilão de imóveis é a melhor opção hoje no mercado. Então, 6 dicas. A primeira dica, tá? Confirme a idoneidade do leiloeiro, tá? Idoneidade do leiloeiro. Não sei se você percebeu, mas está tendo muitos sites falsos, bastante. Em tudo, né? É impressionante a criatividade dos malandros, dos pilantras, tudo eles arrumam uma forma de burlar e ganhar dinheiro. Então, o que vem acontecendo? Muitos sites de leiloeiros, na verdade, não são reais, tá? Não são reais. E pessoas, por falta de cautela, assim, principalmente no leilão de carros, acontece muito de veículos, né? Mas de imóveis também. Então, você precisa confirmar se o leiloeiro é real. Então você vai no Reclame Aqui, você pode dar uma olhada lá. Se você pesquisar no Google, vai aparecer também. Se for um leilão judicial, você tem que olhar no Tribunal de Justiça do Estado. Você acessa o site do tribunal, lá tem a relação dos leiloeiros homologados pelo tribunal. Então todo leiloeiro, todo leilão na verdade, que você participar, que se for um leilão judicial, o leiloeiro tem que estar homologado no Tribunal de Justiça. E é muito fácil de você verificar isso, é só entrar no site do Tribunal do Estado, ok? Se for um leilão extrajudicial, dá uma olhada lá no banco, tá? Porque existe o edital do banco também, nomeando lá, né, designando quem é o leiloeiro que vai fazer o leilão. Então você vai estar participando ou de um leilão judicial, então é muito simples de verificar a idoneidade do leiloeiro, porque, né, lá no tribunal, no processo, você vai ter os dados corretos. E se for um leilão extrajudicial, você vai estar fazendo negócio com o banco. E o banco vai saber quem é o leiloeiro. E tomar cuidado também, dar uma olhada, né? Se for o caso, liga no leiloeiro. É importante se ligar também no leiloeiro. Porque, vamos supor, eles pegam um leiloeiro conhecido e eles fazem um site falso, igualzinho do leiloeiro, que é o correto, mas eles fazem um site falso desse leiloeiro que já é reconhecido. Tomar cuidado com isso também. Verifique qual é o site oficial do leiloeiro, porque eles mudam uma palavrinha, uma letrinha ou outra, né? E às vezes na URL e você não percebe. E você acha que é o leiloeiro, né, que é reconhecido. E às vezes uma mudança sensível, uma mudança pequena na URL, né, e no site ali, você não percebe que tem diferença. Toma cuidado com isso. Então, a primeira coisa para fazer um bom investimento com leilão é confirmar a idoneidade do leiloeiro. A segunda coisa que é muito importante é você ler o edital do leilão. O edital do leilão é a regra do leilão. Tem gente que perde dinheiro porque não lê o edital. É impressionante isso. Vi um rapaz que perdeu 175 mil reais porque não leu o edital que tinha essa dívida lá. Mas é brincadeira, mas acontece. Então, o edital é a regra do leilão. Você não pode entrar em leilão nenhum, seja judicial ou extrajudicial, sem ler o edital. Então, se você vai entrar no leilão da Caixa, do Bradesco, do Itaú, seja que banco for, Banco Inter, você tem que olhar, ler o edital atentamente, ok? Então, olha só, dentro do meu método, né, a análise pro, então tem lá exatamente o checklist, né, para você saber o que ler no edital, tá? Isso é importante. O que você tem que ler lá dentro do edital? Então, né, dentro lá do método análise pro, tem isso lá, eu coloco exatamente para não ter erro. Esses dias eu gravei um vídeo aqui dizendo que uma pessoa perdeu 36 mil reais no leilão da Caixa, né, porque não leu o edital. Tinha uma dívida lá e a pessoa não sabia. Ok? Então é importante agora saber o que ler no edital, você dá uma olhada dentro do meu método lá, que você vai saber exatamente o que você tem que ler dentro do edital. Então, ler o edital é a segunda dica muito importante. E é importante também que você compare o que está no edital junto com o que está na matrícula do imóvel, o que está no auto de arrematação e no laudo de avaliação. É importante fazer esse confronto em razão das informações.
Tá? Isso também é assim, é muito simples, tem que ler, só que você tem que ter as informações corretas. E lá no método Análise Pro, eu explico por que você vai comparar, né, esses 4 documentos, para você ter total segurança na hora de investir em leilão de imóveis. Tá? Investir ou comprar para moradia. Até mesmo para comprar para moradia não dá para correr esse risco, né? Geralmente, leilão de imóveis são valores altos. Então, você pega o edital, mais o auto de penhora, mais a matrícula do imóvel e mais o laudo de avaliação, faça a análise correta, só ler. Quem sabe ler, sabe analisar e não corre risco nenhum. Eu explico isso em detalhe dentro do método Análise Pro, dá uma olhadinha lá, aqui em algum lugar vai ter um link para você dar uma olhada lá, ok? Terceira dica, confirme a liquidez do imóvel, tá? Liquidez do imóvel. O que é a liquidez? Se o imóvel tem demanda, procura. Se é um imóvel vendável, tá? Vendável. Então, você tem que verificar isso, tá? Como que você verifica se o imóvel tem procura? Se as pessoas estão procurando esse imóvel. Também eu expliquei isso aqui num outro vídeo que eu gravei aqui no canal sobre a ferramenta que identifica a liquidez de imóvel. Depois você dá uma olhada nesse vídeo aí também. E lá dentro do método também tem isso explicando como nós temos lá 3 estratégias, né, que nós utilizamos para identificar a liquidez do imóvel. Essa é a informação mais importante que você tem que ter. Porque não adianta comprar imóvel barato. Você tem que comprar imóvel que vende. Ok? Então, você tem que identificar a liquidez do imóvel, tanto quanto a demanda, a procura e qual é o valor de liquidez. Então, um imóvel, por exemplo, vamos supor, está sendo anunciado por 500 mil reais, mas não vende, está lá um ano e não vende. Então, você tem que saber qual é o valor de liquidez desse imóvel. O que é o valor de liquidez? O valor que as pessoas estão dispostas a pagar por ele. Então, não adianta você pedir qualquer valor. Então, você tem que identificar qual é o valor de liquidez desse imóvel, tá? Então, demanda, valor de liquidez. Com isso, você vai entender qual é a liquidez do imóvel. Essa é a parte mais importante do investimento em leilão de imóveis. Você não pode errar. Se você errar aqui, você perde dinheiro. Se você acertar aqui, você vai ganhar muito dinheiro e não vai ficar enrolado com o processo. Muita gente fica enrolado com o processo, né? Diz que fiquei 1 ano, 2 anos, não sei quantos anos lá para desembaraçar, para desocupar ou para fazer alguma coisa. Por falta de conhecimento, é mesmo um conhecimento básico. Qualquer pessoa que saiba ler consegue entender o que eu estou dizendo aqui. Então, só ler, tomar os cuidados. E porque o leilão, assim, é altamente lucrativo. Altamente lucrativo. Só precisa saber fazer, tá bom? Então, conhecer a liquidez também, dá uma olhadinha lá no método para você entender melhor como é que funciona isso aqui, porque isso aqui assim, é imprescindível, né? É a parte mais importante, liquidez do imóvel, tá? Essa terceira. A quarta dica, foque nos leilões com lance inicial de 50% ou 60% do valor de avaliação no máximo. Então, o que a gente faz aqui? Para identificar, quando você vai procurar as oportunidades lá no site dos leiloeiros, para você já fazer uma triagem nas oportunidades que você vai depois fazer uma análise mais detalhada, você já busca aqueles imóveis que estão lá, onde o lance inicial representa 50% ou no máximo 60% do valor de avaliação, tá? E depois o valor de avaliação não quer dizer que ele é o valor igual ao valor de mercado. Pode ser maior, pode ser menor, pode ser igual. E é uma outra coisa que na hora você vai ver. Por isso que eu falei, né, na dica 3 aqui, de você verificar a liquidez do imóvel. E nisso a questão do valor de liquidez. Porque valor de avaliação, aí você vai ter já o valor de liquidez, valor de lance mínimo, você vai entender, lógico que existe uma planilha para isso, que está lá também dentro do método, como que você calcula, só colocar lá e colocar os dados e os resultados são automáticos, para saber até onde você pode lançar para ter o lucro que você está buscando, ok? Então, foque nesses leilões, porque você vai ver outros lá, que você vai ver de 70%, de 80%, né? E tal. Agora, pode ser que tem, no caso da justiça trabalhista, o lance inicial é de 40% do valor de avaliação, tá? 40%. Isso nos leilões trabalhistas, isso é muito comum, ok? Então, dá uma olhada nisso aí, foca nesses imóveis para você já fazer uma triagem. Que aí, se você já entendeu a liquidez, né, os imóveis que têm liquidez, e agora você vai selecionar, você vai no lugar certo.
tá? E essa ferramenta que identifica a liquidez, a procura, né, por aquele imóvel naquela região, aquele tipo de imóvel naquela cidade ou naquele lugar, é de suma importância, vai te facilitar demais o trabalho. Você tendo as informações certas, as ferramentas certas, qualquer pessoa não precisa contratar nenhuma assessoria especializada se você souber o que está fazendo. Muito simples aí, tá bom? E a dica 5, aprenda sobre essa modalidade de investimento ou contrate um especialista, tá? É a outra dica que eu te dou, não dá para aventurar. Leilão de imóveis são valores altos, né, geralmente. Mas assim, tem todo tipo de valor. Tem até me perguntar, mas eu consigo com 30 mil arrematar? Consegue, com 20 mil, com 30, com 50, com 100, depende do que você quer arrematar. Aí você vai ver, né, o que tem liquidez. Por isso que a parte da liquidez ela é super importante, você entender isso. Então você não vai precisar, né, de uma assessoria especializada se você aprender a fazer. É lógico que o lucro, nesse caso, é maior. Mas só existem duas possibilidades de você atuar nesse mercado, nessa modalidade de investimento. Ou você aprende a fazer, por isso que eu estou dizendo aqui, aprenda a fazer, o lucro vai ser maior e você consegue fazer, qualquer pessoa consegue fazer esse tipo de investimento sem precisar de uma assessoria, desde que tenha as informações corretas. Foi por causa disso que eu criei um método que é justamente para pessoas leigas, pessoas comuns, que querem fazer dinheiro com leilão de imóveis sem precisar de uma assessoria, ok? Existe, lógico, tem mais de 1000 pessoas que eu treinei fazendo isso hoje. Agora, existe a possibilidade também de você contratar, porque de repente você não tem tempo, né? Ou você não quer, não tem interesse em aprender. Então, você pode contratar uma pessoa para isso, tá certo? Para um especialista, não é qualquer advogado. Vou contratar um advogado, esse é um outro erro. Contratar um advogado. Você não tem que contratar um advogado, você tem que contratar um especialista, alguém que sabe o que está fazendo. Porque o que tem de pessoas, de clientes não, né, de investidores que me procuram para consertar coisas erradas que advogado fizeram é impressionante. Por quê? Porque ele pegou um advogado, porque de repente querendo economizar e acaba tendo mais problemas e tendo um custo muito maior e prejuízo muitas vezes. Porque você tem que trabalhar com um especialista. Porque o especialista só faz aquilo, ele sabe o que tem que fazer, ele tem que saber o que ele está fazendo. Ok? Então, para tudo a gente, né, eu sempre recomendo, contrate um especialista se você tiver que contratar. Mesmo contratando, né, se for realmente um especialista, é muito bom você, como investidor, saber onde você está colocando o teu dinheiro. Por quê? Porque isso tem a ver com risco, né? O risco tem a ver com controle. Quanto mais controle do negócio você tem, menor o risco você corre, menor risco você corre. Quanto menos controle você tem, maior risco você corre. É assim que acontece. Então, o que você deve fazer para reduzir o risco? Conhecer o investimento onde você está colocando o seu dinheiro. Se você realmente gosta do seu dinheiro, é importante você saber isso. Onde você está colocando. Então, o custo, vamos dizer assim, o investimento é muito baixo. O investimento em conhecimento é muito baixo, considerando o lucro que você tem nesse tipo de negócio. Tá? Então, é importante você ter o conhecimento, ter as ferramentas certas para entender, seja você que vai fazer, seja alguém, um especialista que você contratou. Lógico que com o especialista o lucro é menor, porque tem a parte do especialista. Então, se você quer lucrar mais, o ideal, tem tempo e tem condição de fazer, o ideal é você aprender. Não tenho tempo, mas quero investir, ok, vale muito a pena contratar um especialista, ok? Mas é importante você conhecer também o negócio para não deixar o controle na mão de terceiros. Você tendo o controle também da operação, da transação, sabendo o que está acontecendo, sabendo o que o advogado está fazendo, o seu risco é menor, a sua segurança é maior. Ok? Fica aí, 5 dicas, tá? Só relembrando, confirme a idoneidade do leiloeiro, tá? Leia atentamente o edital. 2. Terceiro, confirme a liquidez do imóvel, seja de demanda e valor de liquidez, isso é muito importante. Foque nos leilões com 50% a 60% no máximo do valor de avaliação. Nos trabalhistas, né, costumam ser 40%. E quinto, aprenda sobre essa modalidade de investimento ou contrate um especialista, tá? Se você gosta desse assunto e assistiu esse vídeo aqui até o final, tá? Então, porque você tem interesse nesse assunto. Então, recomendo fortemente, assina agora já o canal aqui, porque você vai ter outras vantagens por ser assinante. Assine o canal, coloque aí a notificação para você receber os novos vídeos nossos.
tá? Aproveita para dar um like, se essa informação for importante, é muito rápido, as pessoas, né, não fazem isso, mas isso ajuda o canal a crescer. Então, coloca um like, já faz isso agora para você já não esquecer. Coloca o like aí. Se você tiver dúvida, pergunta, coloque aqui também. Faça suas perguntas, eu vou responder para você, tá? Tirar as suas dúvidas. Entenda, esse mercado é um mercado sensacional, tá? Um mercado de alto lucro com muita segurança. E sabe o que é interessante? Qual que é o conceito geral hoje aí? Né? O geral do investimento. O que é o normal? Quanto maior o lucro, maior o risco. Quanto menor o risco, né? Quanto menor o lucro, menor o risco, né? O lucro. Então, menor lucro, menor risco. Vamos de novo aqui, né? Para a gente entender. Quanto maior o lucro, maior o risco. Quanto menor o lucro, menor o risco. É o normal, né? Agora, nos leilões é o contrário, vai na contramão disso. Você tem um alto lucro com um alto lucro com um baixo risco, tá? É diferente. Então, maior lucro com menor risco. Isso o leilão te faz, o mercado imobiliário faz. Você consegue ter muito lucro com baixo risco, ou praticamente zero. Eu não, assim, não tem como perder dinheiro em leilão de imóveis. Só quem não tem informação é que perde. Aí perde mesmo. Só quem não tem informação, ok? Você só precisa ter as informações corretas também, corretas, ok? Bom, fica aí a dica para você. Um grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo.